O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, comemoramos hoje a memória de Santo Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires, que plantaram as sementes do Evangelho na terra de Santa Cruz. Temos um testemunho de uma santa que viu Inácio subindo aos céus no dia do seu martírio, Santa Teresa d'Ávila. E esta imagem ela é maravilhosa. O fato se deu, portanto, no ano de 1570. Inácio de Azevedo, que é de Portugal, do século XVI, 1526, de família ilustre, então entrou na Companhia de Jesus e veio depois a ser ordenado em 1548 sacerdote. Em 1553 partiu para cá, para o Brasil, a fim de consagrar o apostolado missionário. Tendo voltado à pátria, conseguiu recrutar numerosos colaboradores para a sua obra evangelizadora, e na viagem de regresso encontrou nas Ilhas Canárias piratas, corsários portugueses, porém calvinistas, ou seja, protestantes, anticatólicos, que lutaram contra a nau dos brasileiros, dos portugueses que voltavam para lá, Inácio de Azevedo, e todos morreram. Foram 31 portugueses e 8 espanhóis. Então nós celebramos a memória destes homens e contemplar também que a nossa fé católica ela nasce do sangue dos mártires. E tudo, amados irmãos e irmãs, é para a Eucaristia. Vamos meditar na palavra de Deus, a caminhada do povo hebreu, que futuramente será o Israel escolhido, e que a promessa divina os fez recordar por tantos perigos que este povo teve de passar até chegar à terra prometida. A terra prometida para nós é a Eucaristia, é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que a fé não tem sentido na vida das pessoas hoje? Sabe por que a vida católica ela é levada mais ou menos? Porque não é feito este caminho de aventura e de retorno ao altar. Na primeira leitura nós escutamos: Deus fez a memória, meus filhos, vocês passaram pela opressão do Egito. Eu os fiz passar por povos difíceis, os amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. Tudo isso para chegar à terra onde corre leite e mel. Então hoje nós vivemos uma travessia interior. O nosso coração, a nossa alma passa por um combate, primeiramente o combate espiritual da fé,
Claro que depois dos combates políticos, essas coisas loucas e translocadas que a gente assiste, e pela opressão que o nosso povo hoje passa, isso não é nada em relação à opressão do inimigo e à tentação de impor o império do seu reino, do anticristo no coração humano. E ele conseguiu. Ele conseguiu quando faz com que os católicos sejam indiferentes à fé, mais ou menos. Vai vivendo a tua vida levando com bucho, né? Leva de qualquer jeito. A gente vê o testemunho de Inácio de Azevedo, a gente vê o testemunho desses santos mártires que vieram da Companhia de Jesus, que vieram trazer o santo evangelho para o Brasil, as obras que esses homens realizaram. E no fim da vida, qual foi a sua coroa? O prêmio? A cruz de Cristo. Tomar a cruz de cada dia e me seguir. Nossa, então é o fracasso dos homens? Não, foi a coroa da vitória deles. Então, amados irmãos e irmãs, nós somos meio que acomodados e tentados a aliviar o peso das preocupações das pessoas. Nosso Senhor Jesus, ele fala: não, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Então, quando a gente prega a doutrina, quando a gente prega a palavra e vive a palavra, nós não estamos preocupados em dizer: Jesus, aqui está o meu peso, que o Senhor arranque de mim esta dor, esta angústia. Certa feita, um casal procurou um padre Léo, da ex-Betânia, ex-Canção Nova, falecido, cometido com câncer, né? Os pais procuraram o padre para dizer: padre, nós estamos tão angustiados, perdemos o nosso filho de 16 anos com acidente automobilístico. Padre, queria que essa dor saísse do meu coração. O padre olhou para ela e disse: você está ficando doida? Como é que você perdeu um filho e quer que a dor saia do seu coração? Compreende a loucura do mundo? Então nós queremos viver em um mundo anestesiado da dor, né? E quando cada um de nós passamos pela conversão da vida para Cristo, que pede para nele descansar, é para nele descansar. E quando nós descansamos em Cristo, os sofrimentos de Cristo se tornam consolo para nós, e o nosso sofrimento se torna consolo para Cristo. Então nós nos associamos a nosso Senhor Jesus Cristo com a nossa vida, com a nossa dor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, ó mundo ingrato, e não procurem o descanso de vocês em outras experiências anestésicas que os afasta da minha cruz. E aí você chega na farmácia e compra lá um analgésico para dor de cabeça e acha que a sua alma, ou às vezes não encontrou na alma a Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, a dor de cada dia é a cruz de Cristo que nos é dada. A cruz de Cristo de cada dia, ó bendita cruz que nos trouxe a luz do Salvador. E aí, quando nós nos aproximamos de nosso Senhor Jesus Cristo, com a clareza dos nossos pecados, das nossas fragilidades, nós vamos nos associar a Cristo e dizer: Senhor, como disse Santo Agostinho, ó feliz pecado que me trouxe o Salvador. Então eu estou buscando a Cristo, pedindo a sua misericórdia, pedindo o seu perdão, sem negar, amados irmãos e irmãs, a guerra que trava-se dentro do coração. Então, ou nós estamos um bando de covardes, né, querendo viver uma fé anestesiada, ou nós compramos a proposta do mundo de viver uma regrinha que quem vive são os animais, foge da dor e busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. O demônio, a
carne e o mundo vai lhe dar uma fórmula mágica. Anote na sua mão aí. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Isso é bom ou ruim? É ruim, né? Foge da dor, busca o prazer. Uma faz de conta. Né? E o que o cristão vive? Supere a dor, né? E abrace a cruz. Supere a dor e abrace a cruz. Tome a tua cruz de cada dia e me siga. Então, amados irmãos e irmãs, vamos pedir a Cristo a graça deste evangelho aqui que nos é dado, não obstante estarmos em uma comunidade, dentro de uma paróquia, vinculada a uma diocese, ligada diretamente ao Santo Padre o Papa Leão. Em qualquer lugar somos intimados a viver o Evangelho, né? Aqui no meio dos homens e também na nossa vida, quando estivermos sozinhos, caminhando no deserto, tendo que travar uma luta contra estes homens gigantes que estão dentro do nosso interior, que são os povos do Antigo Testamento, que a palavra nos revela. Lutar contra estes guerreiros que estão dentro de nós, só vamos conseguir vencer esta luta se nós estivermos unidos ao homem que é capaz de vencer estes inimigos, que é Deus, que a gente encontra dentro do nosso interior. O homem interior em nós é aquele que recebemos no batismo, nosso Senhor Jesus. Aí o homem na missa, ele vai cantar. Qual foi o canto que a gente abriu a missa hoje? Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. É porque os homens ficam calados. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual foi a capacidade que Deus lhe deu na sua goela para você falar e ter uma voz grossa ou fina? Diga lá. Mais forte. Grossa, né? Aí porque os homens têm medo? Não, vocês foram feitos para falar grosso e a mulher foi feita para falar. Não obstante, ambos falamos fortes. A mulher, por falar fino, ela fala forte também. Quando é a mulher, ela usa a sua potência vocal para brigar com a filha, mesmo falando fino, dói nos tímpanos, né? Mas eu duvido a filha não obedecer, sim ou não? E o papai só, às vezes, eu entendo que a figura paterna só vai usar apenas o olhar, né? Como é que o pai faz? O menino chega, treme nas bases, sim ou não? Só basta olhar. Mas Deus nos deu, irmãos e irmãs, uma potência para a gente utilizar para Ele. E quando a gente reza usando essas potências, Ele nos renova, né? Então a gente está aqui na igreja pedindo a Jesus a graça de descansar nele, abraçar a sua cruz, aliviar os nossos fardos pesados nos ombros do Pai, nos ombros da Mãe, descansar no homem Deus que existe em nosso interior. E se Ele está em nosso interior, Ele vai me dar coragem de eu abrir a minha boca, louvar, e eu trocar este meu cansaço pela sua glória. Então eu vou cantar o salmo. Sempre da aliança, o Senhor se lembra sempre da aliança. Vamos lá, os homens. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança.
E aí quando o demônio que dá o cansaço da alma aparecer na sua vida, você vai expulsá-lo com o seu louvor, né? Agora, se você ficar calado, ele vai entrar no seu juízo, ele vai comer o seu juízo, vai botar caraminhola na sua cabeça e você vai fazer besteira. Quem entra cantando reza 2 vezes, né? Quem canta reza 2 vezes. E aí a assembleia vai ficar uma assembleia equilibrada, né? Homens e mulheres. Dentro de casa, amados, na igreja é desse jeito, né? Nós temos a voz de um pai que é escutada pela voz do seu filho Jesus. E nós temos a voz de uma mãe que é escutada pelos louvores e o magnífica da Virgem Maria, que deu aos santos mártires a coragem de atravessar mares, terras, tudo deixar e de enfrentar os perigos, como Santo Inácio de Azevedo conseguiu enfrentar, sucumbindo ao ataque dos protestantes. Mas nosso Senhor Jesus nos lembra: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, e sim os que podem matar o corpo e a alma. E quem mata a alma é o pecado. Vamos pedir, irmãos e irmãs, a intercessão, a coragem destes homens que deixaram tudo, que deram sua vida por Cristo, cada um que aqui nós nos encontramos, que realmente possamos trocar os fardos da nossa vida paterna, materna, familiar, os nossos trabalhos, nossas dificuldades, e assim possamos respirar o hálito da santidade. A maior parte dos nossos problemas é porque os nossos companheiros, amigos e familiares não são santos. Eles estão vivendo a vida desmantelada. Por viverem a vida desmantelada e não rezarem, vai dar para os parentes dor de cabeça. Aí, se você não estiver forte na fé, você vai tomar a pílula de fugir da dor e buscar o prazer. E nisso vão se perder, perde-se a alma por conta. E aí a culpa é de quem? A culpa é sua que não rezou, a culpa é do irmão também que não é santo, e a nossa igreja vai ficando cada vez mais, a família ficando cada vez mais dividida, e de tabela quem fica dividida é a igreja. Vamos lá, vamos lutar para viver a unidade na igreja, na nossa casa. Isso tudo, amados irmãos e irmãs, esta unidade foi conquistada pelo sangue de Cristo. Antes de vencer um inimigo, o inimigo tenta dividir aquele que ele quer atacar. Ele se põe de pé. Antes de derrubar um filho de Deus, o demônio ele vai dividir o coração, seja dos fiéis, seja dos familiares, seja da igreja. E hoje não podemos permitir que a divisão entre no nosso coração. Vinde a mim, vamos dizer? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Pronto, Jesus me chamou, a voz da unidade me trouxe de volta, e a Ele eu vou confiar todos os meus cansaços. O marido, a doença do esposo, da esposa, o cansaço dos filhos, as dificuldades de viver em família, de se viver em igreja, e Ele vai nos revestir e nos dar as armas necessárias para que a gente possa atravessar este deserto juntos, unidos como igreja. Inácio de Azevedo não morreu sozinho. 39 amigos que ele conquistou corajosamente para darem a vida juntos. O importante, amados irmãos e irmãs, é nos gastarmos todos juntos e não morrermos sozinhos. Na cruz não estamos sós. Quem está conosco? E nem Jesus esteve só, porque quem estava com ele? O Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.